Leio ainda do Antigo Testamento, profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 7. O servo do Senhor. O Senhor Deus diz: Aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu. Formou a terra e tudo o que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu povo ou ao seu servo: Eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei, como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei a outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você. Prezada irmã, prezado irmão, ao situarmos o texto do profeta Isaías, voltamos ao século 6 a.C., quando grande parte do povo de Israel encontrava-se exilada e escravizada num país distante chamado Babilônia. Sabemos que um povo tido como escravo não tem direitos. Consequentemente, tal povo fica completamente sem esperança. É justamente em meio a tanto sofrimento que Deus, por meio de um profeta, apresenta o seu servo. Ele diz: Aqui está o meu servo. Quem é esse servo de Deus? Este servo que é por ele fortalecido, que lhe dá muita alegria, que recebeu o seu Espírito, que anuncia a sua vontade, que enfim não desanima. O servo de Deus pode ser uma pessoa escolhida por Deus, como fora Abraão, como fora Moisés, o próprio rei Davi. Em todos esses casos, Deus colocou o seu Espírito sobre eles. Mas o servo de Deus pode ser entendido também num sentido coletivo, isto é, o servo, nesse caso, é o próprio povo de Israel que estava no cativeiro babilônico. Esse povo desanimado e sofrido passa a ser servo de Deus, recebe novamente o Espírito para ter força e superar a dominação que lhe for imposta, e assim fazer cumprir a vontade de Deus. Independente de como entendemos o servo, uma pessoa isolada ou o povo de Israel, a tarefa do servo é sempre a mesma: cumprir a vontade de Deus. Isto, o texto que ouvimos no Evangelho de Marcos nos deixa também claro, pois João Batista, ao se referir a Jesus, diz que ele é mais poderoso e que batizará com o Espírito Santo. Porém, isso não desmerece a missão de João, que batiza com água para o arrependimento dos pecados. O batismo de Jesus confirma a importância da missão do servo João, e a vontade de Deus, assim, mais uma vez, é feita. Sobre o batismo de Jesus, é importante ressaltar que ele acontece no meio do povo, e não longe ou à margem dele. Na solidariedade com o povo, Jesus começa o tempo do batismo do Espírito. Seu batismo dá início à formação do povo de Deus, que vai construir a nova história. Batismo
é, pois, justamente o sinal da graça e misericórdia de Deus. João, ao batizar Jesus, termina a missão que Deus lhe dera. Jesus, por sua vez, ao ser batizado, inicia a missão que Deus lhe deu. Isso mostra que o ponto de partida da missão de Jesus é o batismo. Através do batismo, Jesus foi instituído como Messias. Começa, assim, a obra do servo de Deus, Jesus, nesse mundo, junto ao seu povo. Conosco não é diferente, querido irmão, querida irmã. Também para nós, o batismo significa o sinal visível da nova vida. Com ele, começa a nossa carreira cristã e uma jornada de transformação e de arrependimento constantes pelo poder do Espírito de Deus, que nos traz luz e paz para uma vida dedicada a Deus e ao nosso semelhante. No batismo, portanto, recebemos o Espírito de Deus e nos tornamos seus servos, suas servas, o que quer dizer que cada uma de nós recebeu também uma missão de Deus que precisa ser cumprida. O Espírito de Deus é que nos orienta e desafia a trabalhar para Deus. Em Isaías 42:7 se percebe bem o que a prática do poder do Espírito desencadeia na vida de quem é assim abençoado, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras.